Amém? Nós vamos agora ouvir a voz do Senhor ao tema desta noite. O tema desta noite é os milagres da fé, parte 4. Eu sei que Deus tem falado muito ao coração da igreja e eu sei que não será diferente nesta noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração e você sairá daqui muito melhor do que você entrou. Eu tenho certeza disso. Diz assim a palavra do Senhor em João 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A palavra de Deus diz que aquilo que está aqui na Bíblia registrado é para que você creia. Tudo que Deus deixou nesta palavra de orientação, estas verdades absolutas estão aqui para que você creia. E quando você crê nesta verdade, ela faz a diferença na tua vida. E eu sei que é isto que Deus vai fazer conosco nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus maravilhoso, eu quero te agradecer, Deus, pelo privilégio, pelo benefício que nós temos de pertencermos a Ti, Pai. Eu quero te agradecer por esta igreja. Eu quero te agradecer por estas pessoas que enfrentaram o frio, enfrentaram as chuvas, enfrentaram tantos obstáculos nesta noite tão fria em São Paulo, para estarem aqui, ouvindo a Tua voz. Eu oro pedindo que o Senhor honre esta atitude de amor, esta atitude de fé, que cada filho, que cada filha teve nesta noite, Pai. Eu quero te agradecer, Deus, pelo privilégio que nós temos de termos um ministério como esse. Eu quero te agradecer por esta quinta-feira em que o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a Tua voz. Muitas pessoas poderiam ter saído de casa nesta noite, numa noite tão fria, para ir a um hospital, para ir a algum lugar, visitar alguém doente, por algum motivo de tristeza, mas não. O Senhor deu a este povo que está aqui, ao povo que assiste pela internet nesta hora, o privilégio de ouvir a Tua voz. Senhor, obrigado. Obrigado de todo o coração por tudo que o Senhor fará nesta hora em nossas vidas. Usa-me, Pai. Eu estou aqui para ser canal do Teu fluir. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, pastora Silmara. Graças a Deus pela sua vida. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, minha família, povo vencedor. Nesta noite, nós vamos continuar aprendendo e estudando acerca da fé. A fé é um dom poderoso, um dom maravilhoso que Deus nos deu. Através da fé, nós podemos qualquer coisa. Não há nada que seja impossível para a nossa fé. A fé existe para destruir as situações impossíveis. Aquilo que os homens dizem, é impossível, você não poderá alcançar, imagine, isto não tem jeito. A fé diz, é possível, existe esta possibilidade, a fé pode. Eu fiquei muito encantado com o exemplo que a pastora Vera deu no culto de domingo. Fiquei muito sensibilizado. Ela disse que de uma senhora que foi fazer um cruzeiro, eu não sei quantos estavam aqui domingo, foi fazer um cruzeiro, e neste cruzeiro, esta senhora não sabia que tinha direito a comer ali daquele banquete que aquele cruzeiro servia. E ela passou todos os dias do cruzeiro comendo bolacha de água e sal com água. E eu fiquei imaginando que existem muitas pessoas assim na obra de Deus nos dias de hoje. Por desconhecer a fé, por desconhecer o dom da fé, vive comendo bolacha de água e sal e bebendo água, quando poderia estar vivendo as grandezas de Deus. Então a fé é um dom que precisa ser exercitado, precisa ser usado. Você recebeu este dom de Deus não para deixar guardado,
Nesta época do frio, nós lembramos de abrir as gavetas, pegar as blusas, porque você sabe, eu tenho uma blusa lá guardada, e você vai lá e faz o bom uso deste agasalho no dia de frio. A sua fé, você tem que fazer o bom uso desta fé todos os dias. Todos os dias se levantam contra nós, ou existem situações em que a sua fé, a tua fé, precisa ser exercitada. Então nós estamos aqui nesta noite para aprender um pouquinho mais da fé, para aprender a usar este dom, para que você, todos os dias da tua vida, use a tua fé para vencer os impossíveis. Diga, a fé pode tudo. Diga para o seu irmão, diga, a nossa fé pode tudo. A nossa fé pode tudo. Graças a Deus. Você sabe qual é a diferença de uma pessoa que tem fé, de uma pessoa que não tem fé? Eu vou te explicar. Uma pessoa que não tem fé, ela desiste facilmente de qualquer situação que ela tem um sonho, se levanta uma adversidade, uma dificuldade, esta pessoa desiste. É uma pessoa que para tudo no meio do caminho, tudo que começa não termina, porque não tem fé. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa que não desiste nunca. É uma pessoa que às vezes cai, se machuca, às vezes até se prejudica em algumas áreas da vida, mas continua acreditando que é possível. Então, o que é a fé? A fé é aquilo que não nos deixa perder a esperança. Quando muitas pessoas perdem a esperança, a nossa fé nos diz, não desista. Então, isto é a fé. A fé é este dom que o Senhor nos deu para a salvação e também este dom que o Senhor nos deu para chamarmos à existência as coisas que não são, como se já fossem. Então, eu quero te animar, eu quero te incentivar nesta noite a usar a sua fé. Eu quero dizer a você, não desista. Use sempre o dom da fé, porque tudo é possível ao que crê. Isto parece um pouco redundante, né? Nós temos falado já o quarto culto, pastor, falando sobre fé, é porque isto é importante. Porque a fé nos leva a viver no nível dos milagres. Então, a fé nos faz entender, nos faz compreender, nos faz enxergar, nos faz acreditar que os milagres são possíveis. Como pode uma pessoa comum, um pai de família, que recebe às vezes um salário mínimo, pagando aluguel, pagando as contas, as despesas do lar, às vezes com filhos, sonhar em ter uma casa própria? Isto é meio insano, como pode? É fora da realidade, mas a fé nos faz acreditar nisso. A fé nos faz viver no nível dos milagres. Porque para você comprar a sua casa própria, ver o seu milagre, independe do salário que você ganha. Deus pode fazer com que um grande milagre chegue na sua vida. Deus pode usar alguém para te abençoar. Deus pode fazer de tantas formas. Então, o que é a fé? A fé nos leva a viver no nível dos milagres. Mesmo que você tenha limitações, todos nós temos. Eu tenho limitações, você tem muitas limitações, todos nós temos. Mas a fé nos faz vencer todas essas limitações. A fé nos faz entender que mesmo com as limitações que nós temos no nosso dia a dia, na nossa conta bancária, na nossa vida diária, nós podemos sonhar. Olha que coisa gostosa. Diga, eu posso sonhar. Diga, a fé me proporciona isso. Olha que coisa gostosa, como é bom você poder sonhar, fechar os seus olhos, imaginar você dirigindo o seu carro, tendo a sua casa, realizando o teu sonho, sendo curado de um mal que se levantou contra a sua vida. A fé nos possibilita isso. Nós superamos qualquer dificuldade que vem usando a nossa fé. A fé também nos faz atravessar a linha do invisível. Aquela linha que às vezes nós achamos, olha, do impossível, desculpem. É impossível isso para mim. Olha, para a minha capacidade, para os recursos que eu tenho, é impossível. Isto aqui, na minha vida, não tem jeito. A fé te faz atravessar isto. Tem uma fronteira. Olha, pastor, eu andei, agora cheguei e tem uma fronteira. A fé te faz atravessar esta fronteira. Existem coisas, amados, eu queria dizer aqui para as senhoras, para as mães de família, as mães que têm filhos que não vêm à igreja, a fé faz você vencer esta fronteira, às vezes de um filho que não vem à casa de Deus. Às vezes com a sua oração, esta oração de fé, esta oração que você faz, ela vence as fronteiras. Guarda o teu filho, protege, coloca no coração dele este sentimento de amar a Deus, de respeitar a Deus, ainda que ele não perceba, mas a sua fé pode fazer isso. A sua fé
Quando você ora, você vê o seu casamento sendo restaurado, você vê Deus manifestando as bênçãos sobre o seu casamento, sobre a vida do seu marido, às vezes um marido que não vem à igreja. Então, quando nós usamos a nossa fé, nós conseguimos atravessar fronteiras. E você tem que usar a tua fé. A fé é um dom incrível, é um dom maravilhoso que Deus nos deu. E quando nós misturamos a palavra de Deus com a fé, amados, os milagres acontecem. Eu queria dizer, com permissão do Espírito Santo, que a palavra de Deus é fogo e a fé é a pólvora. E quando nós misturamos esses dois elementos, há uma explosão, amados, que não há quem resista. Você vê quando você quer implodir um prédio, a gente vê muito isso, às vezes no noticiário, um prédio enorme, não sei quantos andares, mas já está velho, não está mais adequado, ou querem erguer um prédio maior, o que eles fazem? Vão lá, colocam aquela porção de dinamite, aquela pólvora, tudo, aquela quantidade em cada coluna, tudo bem dimensionado e tem um fogo. Aquele pavio, embora seja eletrônico, quando ele lança a faísca, mistura o fogo e a pólvora, é capaz de implodir um prédio, é capaz de destruir uma rocha, é capaz de explodir qualquer situação. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós misturamos a palavra de Deus com a pólvora, que é a nossa fé, nós podemos destruir qualquer situação que se levantou no nosso caminho. Nós podemos colocar abaixo qualquer situação que está impedindo você de progredir, você de crescer, ou de reconstruir, ou de restaurar a sua vida. Então nós temos que usar isso. A fé existe para vencer os impossíveis. Você pode dizer isso? Diga, a fé existe para vencer os impossíveis. Acredite, não há impossíveis para a tua fé. Em Mateus 17, versículo 20, diz assim: E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Isto aqui é real. Esta palavra aqui é verdadeira. Às vezes parece meio ilógico. Vou dizer para um monte, sai daqui, passa para colar. Que coisa é esta, pastor? Que fantasia? Isso não é fantasia. Isto aqui é a palavra de Deus. E quando você mistura isto aqui com fé, bum, explode bênçãos na sua vida. Quando você mistura esta palavra com a fé, quando você deixa esta palavra penetrar no seu coração, quando você acredita nestas verdades, você vê o milagre acontecer na sua vida. A partir de hoje, passe a se agarrar à sua fé. Não fique se agarrando, sabe, às coisas da vida. Não fique se agarrando ao passado. Não, porque no passado, pastor, eu fui uma pessoa que tive muitas posses. No passado, eu fui assim, assado. Ou no passado eu não tive. Esquece. Se agarre à fé. Você está vivendo hoje, você está vivendo este momento, você está vivendo agora. Agarre-se à fé. E veja os impossíveis se tornar possíveis na sua vida. Deus pode, Deus quer fazer isso por você. Quando nós nos agarramos à fé, as histórias narradas na Bíblia Sagrada se tornam também reais nas nossas vidas. Às vezes, nós não percebemos. Outro dia um rapaz me disse uma coisa e eu expliquei para ele. Ele disse: pastor, parece que eu não vejo mais nos dias de hoje os mesmos milagres que aconteciam, que a Bíblia narra. Eu disse: não diga isso. Está acontecendo da mesma maneira, da mesma forma e numa intensidade até maior do que acontecia. Às vezes as pessoas não percebem, mas os milagres continuam acontecendo. O que muda são alguns detalhes. As pessoas, os personagens, alguns detalhes diferentes, mas Deus continua fazendo os mesmos milagres que Ele fazia no passado. A palavra de Deus é viva, ela não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Então o que Ele fez lá atrás, Ele continua fazendo hoje. Então nós temos que nos agarrar à fé, nós temos que nos agarrar à palavra de Deus, nós temos que abraçar esta fé com todo o nosso coração, com intensidade, e fazer com que a nossa fé produza milagres. Então não há nada diferente. Pedro não era melhor do que você, o apóstolo Paulo não era melhor do que você. O que nós temos que entender é que lá atrás aconteceram coisas porque eles creram, porque eles acreditaram, porque eles se lançaram com fé, acreditando nas promessas de Deus. E hoje nós temos que fazer as mesmas coisas. Quando nós agimos por fé, os milagres acontecem. Então nós temos que
começar a mudar o nosso pensamento, mudar a nossa maneira de olhar as situações. Ah, é impossível. Deixa para lá. Às vezes um casal, mas eu não estou conseguindo. Deixa para lá, bem. Deixa para lá, benzinho. Não, benzinho, não deixa para lá, não. A sua fé pode, lute pelo seu sonho, lute, porque as mesmas coisas que Deus fez lá atrás, Ele continua fazendo nos dias de hoje. A palavra de Deus nos ensina algo muito bom aqui em Hebreus 4:2. Diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O apóstolo Paulo fala aqui que muitas pessoas ouviram a palavra, mas a palavra não fez efeito, visto que ela não foi acompanhada, não foi misturada com fé naqueles que a ouviram. Olha, nós estamos na 4ª reunião, no 4º culto, falando de fé. Se você sair daqui e você não misturar tudo que você tem ouvido de Deus com fé, nada vai mudar na sua vida. Não me leve a mal, não estou te desrespeitando, tenho um amor e um carinho por você. Mas, se você não colocar fé naquilo que você está ouvindo, isso não vai adiantar de nada na sua vida. O apóstolo Paulo fala, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, quantas pessoas ouvem a palavra, mas nada muda, nada acontece? Por quê? Porque são pessoas que não estão misturando o que ouvem com fé. Você tem que fazer isso. Diga, eu tenho o dom da fé. Diga, eu tenho que usar. Fala para o seu irmão aí com carinho, fala, mistura a palavra com fé. Mistura a palavra com fé. Graças a Deus. Nós temos que fazer isso. Olha Hebreus 4:11 e o versículo 12, o que diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, seja obediente à palavra, e esta palavra será eficaz na tua vida. Quando esta palavra entra no teu coração, quando você recebe esta palavra com fé, ela surte efeito. Os milagres acontecem, você vê o impossível se tornando possível. Quem aqui precisa ver um milagre na sua vida nesses dias? Eu quero lhe dizer, misture esta palavra com fé. Sabe, comece a profetizar na sua vida aquilo que você espera de Deus, aquilo que você quer de Deus, aquilo que você deseja, aquilo que você sonha. Sabe aquele sonho que você tem antigo? Começa a jogar fé em cima deste sonho, começa a profetizar, começa a dizer, começa a perseguir este sonho com fé. Todos os exemplos que estão na Bíblia Sagrada estão aqui, esses exemplos de vitória, exemplos de homens que venceram adversidades, estão aqui para nos incentivar, para nos encorajar a crer. Quando eu leio a Bíblia Sagrada e eu vejo uma história, uma narrativa bíblica que conta que um irmão em Cristo venceu, eu penso, eu também posso vencer. Assim como ele venceu, assim como Deus foi com ele, Deus será comigo. Assim como Deus foi com Abraão, Ele é com você. Assim como Deus foi com José, Ele é com você. Ele é o mesmo Deus. Então nós temos que olhar para a Bíblia Sagrada e dizer, tudo que está aqui é para me encorajar. Eu sei que às vezes não é fácil, mas nós temos que agir assim, porque nós investimos a nossa vida em Deus, nós pertencemos ao Senhor, nós estamos na igreja, entra culto, sai culto. Sabe, você faz um investimento alto para estar aqui. Alguns vêm de outros municípios, de outros bairros, gastam, você tem um investimento alto para estar aqui. Imagine, e você não colocar isso em prática? Imagine você investir um valor alto para fazer uma faculdade e depois pegar aquele diploma, guardar, jogar. Isso não serve para nada, não quero aproveitar nada disso. Então, por que fez um investimento? Por que estudou? Por que gastou a vida, perdeu tempo, né? E não está usando? Então, meu irmão, em nome de Jesus, usa o dom da fé que Deus te deu. Sabe, faça um bom proveito deste benefício. Faça um bom proveito daquilo que o Senhor te deu. Imite os exemplos de coragem da Bíblia Sagrada. Olha o que diz Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram.
Olha que coisa impressionante. A Bíblia diz, imitai. Imitai, pegue os exemplos de fé da Bíblia Sagrada e se motive a vencer. Eu sempre tenho buscado imitar aquilo que é bom. Eu não tenho vergonha de dizer isso. É bom, é de Deus, são coisas boas. Diga quem quiser, fale quem quiser falar, questione quem quiser questionar. Se é bom, eu imito. Se tem bons exemplos aqui na palavra de Deus para nós imitarmos, nós temos que imitar. Amado, imite a fé que esses homens tiveram, porque o resultado que você terá será igual ao deles. As bênçãos e as vitórias que eles tiveram serão as mesmas bênçãos e vitórias que você terá. Então comece a imitar os bons exemplos da Bíblia Sagrada, porque em Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Diga, Deus não muda. Se Ele fez lá atrás, Ele vai fazer agora. Se Ele fez na vida daqueles heróis da fé, Ele vai fazer na sua vida, porque você também é um herói da fé. Agora, olha a 3ª de João, o que nos diz. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, procede de Deus. Aquele que pratica o mal, jamais viu Deus. Olha, quem não pratica o que a palavra de Deus diz, não vê Deus agir. Quantas pessoas, vamos ser aqui sinceros, ouvem a palavra de Deus e ao invés de imitar, murmuram, questionam, reclamam. Quantas pessoas, amados, não estou aqui julgando ninguém, longe de mim, mas poderiam, assim como você, enfrentar o frio e tantas adversidades e estarem aqui na igreja, não imitaram, não tiveram esta atitude, estão às vezes em casa, na frente de um televisor, assistindo sabe lá Deus o quê. Enfim, você está aqui imitando aquilo que a palavra de Deus manda você imitar. Você está aqui investindo na tua fé. Então, imite aquilo que é bom. Não seja desobediente. Se a Bíblia nos ensina que dizimar é bom, dizime. Se a Bíblia ensina que ser fiel à palavra de Deus é bom, seja fiel. Porque o que você vai colher? Você vai colher os resultados que os grandes heróis da fé colheram. É inevitável. Quando você honra a Deus, naturalmente, Deus te honra. Quando você imita os bons exemplos da Bíblia Sagrada, isto vai acontecer na sua vida. Então, comece a se identificar com as pessoas corajosas da Bíblia. Comece a seguir exemplos de pessoas que foram audaciosas na fé, pessoas que se lançaram com coragem, pessoas que fizeram o impossível com a sua fé se tornar possível. Quantas histórias nós temos aqui na Bíblia Sagrada de pessoas que fizeram a diferença? Você pode fazer a diferença usando a sua fé. Às vezes você se pergunta, mas eu, com o que eu tenho, quem sou eu? Coitado de mim. Tantas coisas que nós falamos, mas quando nós passamos a pensar diferente e imitar os bons exemplos da Bíblia Sagrada, aquilo que os grandes heróis da Bíblia viveram, nós também vivemos. Quantas pessoas não têm experimentado isto da parte de Deus? Veja o que o herói da fé faz. Olha só, Hebreus 11:32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefé, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, olha a fé, o que faz? Por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Pastor, se eu imitar o que estes homens fizeram, eu vou ter o mesmo fim? Exatamente. Você vai conseguir subjugar exércitos, da fraqueza você vai tirar força, você vai ser um vencedor, você vai ver as vitórias, vencedor você já é, você vai ver as vitórias se tornando realidade na sua vida. Então, nós temos que imitar estas pessoas. Quando eu imito estes heróis da fé, eu obtenho as mesmas conquistas e as mesmas vitórias que eles tiveram. Amém? A Bíblia Sagrada nos dá exemplos de tudo que nós imaginarmos. Não há nada que alguém nesta terra esteja vivendo que a Bíblia Sagrada não mostre alguém que viveu. Tudo que você pode estar passando, ou você imagina que é impossível de ser vencido, a Bíblia Sagrada
Não existe exemplo aqui na terra que não esteja na Bíblia Sagrada e demonstrando que essas pessoas venceram. Nós temos aqui, às vezes, alguém na igreja que diga: pastor, mas eu fali, eu perdi tudo que eu tinha. Nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada pessoas que também faliram e perderam tudo. Talvez você diga: pastor, o médico disse que a minha doença não tem cura. Nós encontramos na Bíblia Sagrada exemplos de pessoas que não tinham cura, mas a fé proporcionou a cura. Nós temos exemplos na palavra de Deus de pessoas que morreram. Talvez você diga: pastor, meu casamento morreu. Pastor, a minha vida profissional morreu. Mas nós encontramos esses exemplos na Bíblia. E aqui você consegue identificar que aquilo que estava morto passou a viver. Então nós temos que nos agarrar a isso. Ou nós nos agarramos à Bíblia, ou nós vamos viver desesperados. Ou nós vamos viver sem esperança. Uma pessoa sem esperança, mano, não tem vida, não tem alegria, não tem por que viver, para que viver. Então nós temos que ter esperança. E o que nos dá esperança é a fé, é o dom da fé. O dom da fé nos dá esperança, nos faz acreditar que tudo é possível nas nossas vidas. Diga: tudo é possível. Como é que você se sente quando você ouve esta palavra? Quando você ouve assim: olha, você pode. Quando você chega num lugar e alguém diz: não, você pode, você tem direito. Como você se sente? Ah, eu me sinto bem. Pois eu estou aqui lhe dizendo nesta noite: você pode, você pode, você pode. Você pode porque você é filho de Deus. Você pode. Graças a Deus. Nós podemos, amados. Nós podemos. Pastor, e o que nós não podemos? Disseste bem, pensaste bem. O que nós não podemos? Nós não podemos agir como a maioria das pessoas agem aí fora. Você não pode agir como age um colega de trabalho. Você não pode agir como agem as pessoas que não têm fé, que não conhecem a Deus. Não pode agir da mesma maneira. Tem pessoas que tudo é motivo para reclamar. Você não pode agir desta maneira. Você tem que agir diferente. Você, comerciante de fé, você não pode viver como os demais comerciantes. Você que é empresário, você é um empresário de fé. Você não pode viver como os demais empresários, cabisbaixo, sabe, com medo do que vai vir, com medo do futuro. Não, você é um empresário de fé. Diga: eu sou um empresário de fé. Você que é vendedor, você é um vendedor de fé. Você é um vendedor diferenciado, você tem potencial. Quando você entra num negócio, quando você entra, desculpe a expressão, numa parada, numa negociação, meu irmão, você é um vendedor de fé. As portas se abrem para você. Você é um advogado de fé. Você é um médico de fé. As coisas com você são diferentes. Não nivele a sua vida como as demais pessoas. As pessoas vivem sempre dando testemunho negativo, murmurando, questionando, reclamando. Comece a colocar fé na sua vida profissional. Comece a colocar fé em tudo que você tem feito. Comece a usar a fé como pastor. Comece a abençoar com a tua boca o teu empreendimento, o teu negócio. Chega lá e diz: olha, esta empresa é uma empresa vencedora, é uma empresa poderosa, é uma empresa que vai dar muitos frutos. Talvez você vai olhar, meu irmão, vai ver um computador daquele de 1945. Você vai olhar, tem um monitor daquele preto e branco. Vai ter ali uma mesa esfarelando. Mas você vai olhar para tudo aquilo e vai dizer: esta empresa é uma grande empresa. E você vai ver que em pouco tempo as coisas vão mudar. Comece a olhar para o seu equipamento, para as suas máquinas e dizer: eu vou ter máquinas melhores, vou ter as melhores máquinas que alguém pode ter neste ramo que eu trabalho. Comece a abençoar, comece a profetizar, comece a colocar fé. É palavra que é fogo, com pólvora que é a fé. Comece a colocar isso todos os dias no seu negócio, no seu empreendimento, na sua vida profissional, na sua vida familiar, em todas as áreas da sua vida. Sabe, você não pode ser como as demais pessoas. Não use a sua boca para amaldiçoar aquilo que Deus te deu, aquilo que você tem. O que você tem nas mãos é pouco. Aos olhos do mundo é pouco, mas para Deus não é. Amém? Você pode, você vai fazer diferença nesta terra. Nós vamos ver os milagres semelhantes que a Bíblia Sagrada narra acontecendo nas nossas vidas. Eu tenho visto tantas coisas que Deus tem feito. Há um tempo atrás eu recebi uma ligação no celular
uma irmã da igreja dizendo: pastor, olha, estou aqui no hospital, estava no hospital em Santos, olha, a situação é essa, o Pedrinho está assim, e os médicos já disseram, não há mais o que fazer. Mas sabe que você ouviu uma coisa dessa por telefone? E naquela hora eu disse: minha irmã, que notícia é essa? E ela disse: olha, o médico falou, só um milagre, não tem mais jeito. Quando ele disse só um milagre, aquilo despertou a minha... Eu falei: Senhor, minha irmã, você crê? Ela disse: pastor, eu creio, mas eu falei: você crê, minha irmã? E eu comecei a falar: vamos crer, vamos orar. E nós oramos. Sabe uma situação como essa que os médicos disseram, não tem mais o que fazer? Uma criança com pneumonia, já havia tomado todo o pulmão, uma situação, sabe, muito trágica. E naquele momento nós tínhamos apenas a oração. E quando nós oramos, eu orei com ela, e para minha surpresa, 12 horas depois, ela me liga de novo. No momento que ela ligou, eu disse: Senhor, é uma boa notícia. Algo extraordinário o Senhor deve ter feito ali. Ela disse: pastor, o irmão não vai acreditar. Os médicos fizeram novos exames, não tem mais nada, pastor, não tem mais nada. Então sabe o que é isso? Isso é o que Deus faz, amados. Como é que nós vamos explicar uma coisa dessa? Estava o irmão trabalhando na igreja, imagine, trabalhando na igreja, me cai do telhado, me toca o celular, eu atendo: pastor, o irmão fulano foi subir no telhado, caiu, está aqui o resgate. Olha, imagina o meu coração. Naquela hora eu peguei o carro, viajei, cheguei na igreja, o resgate já tinha levado, fui ao hospital, o irmão todo quebrado, todo, sabe, arrebentado. E os médicos disseram: olha, vai ter que fazer cirurgia, é isto, aquilo. Disse: Senhor, ampara este homem, Senhor. E veio logo depois uma notícia: olha, fizemos os exames e o nervo óptico do olho dele, quando ele bateu, rompeu. Ele perdeu a visão, é definitivo, não enxerga mais. Você imagina você receber uma notícia dessa? E quando eu recebi aquela notícia, alguns irmãos da igreja ao meu lado, eu disse: eu não recebo isso. Deus vai mudar. E eu fui para a palavra de Deus e me lembrei e comecei a ler daquela passagem que Paulo e Silas estavam presos. Lembra dessa passagem? E que houve um clamor incessante da igreja. E quando a igreja, enquanto a igreja clamava por eles, eles foram libertos. Nós nos reunimos nos cultos e começamos a orar. E no dia de receber alta, eu liguei para a filha dele e ela me disse: pastor, realmente é isto mesmo, não tem jeito. E quando o médico foi fazer o último exame para ele sair, falou: coloca a mão no olho. Ele colocou no olho bom e o olho que estava ruim, ele começou a enxergar. E o médico disse: estou te enxergando, doutor. Não, isso é impossível, não pode. E o médico: o que eu estou fazendo? Eu só estou balançando a mão, está fazendo isso. São coisas que Deus tem feito nos dias de hoje, que nós ficamos perplexos. Nós ficamos: como, Senhor? Porque nós queremos, mas quando acontece nós ficamos: Senhor, é verdade. Então nós temos que usar a nossa fé, porque nós vamos ficar perplexos quando Deus fizer aquilo que nós esperamos que Ele faça. E Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer, eu creio. Deus vai fazer. Nesses últimos anos, eu tenho aprendido a acreditar nos impossíveis, que Deus realiza os impossíveis, sabe? Talvez você chegue aqui hoje e diga: pastor, eu estou sofrendo ameaças, estou passando por muitas ameaças no meu trabalho, sabe? Existe um homem na Bíblia Sagrada, ou outras pessoas, mas queria falar de Elias, que também enfrentou ameaças. Talvez você diga: pastor, meu drama é outro, eu estou no meio de uma cova cercado de leões. Daniel também passou por isso. Então olha a semelhança dos detalhes. Muda os personagens, mudam alguns detalhes, algumas situações, mas os milagres são os mesmos. Talvez você diga: pastor, olha, tem uma muralha na minha frente, é um problema, não estou conseguindo passar isso. O povo de Deus com Josué, também passou por isso. Tinha a muralha de Jericó, mas aquela muralha caiu. Talvez você chegue aqui hoje e diga: pastor, o meu drama é pior, porque eu estou enfrentando rejeição. De quem eu fui buscar apoio? Nas pessoas com quem eu quis contar, que era a minha família. A minha família me rejeitou. A minha família me abandonou. A minha família me virou as costas. Amados, a Bíblia Sagrada conta uma história semelhante à sua. A história de um moço chamado José, que passou a mesma coisa, a mesma rejeição. Talvez você chegue aqui hoje e diga: pastor, estou num deserto faz tempo, pastor.
Estou atravessando um deserto na minha vida que não tem sido brincadeira. O povo de Deus também passou um deserto, amados. Um deserto muito grande, mas venceram aquele deserto. O Senhor deu a eles a vitória. Talvez você diga, pastor, eu tenho 3 exércitos inimigos contra mim. 3 exércitos se levantando contra a minha vida. Josafá também enfrentou 3 exércitos. Mas o Senhor deu a ele a vitória. Talvez você diga, pastor, eu estou como Abraão, esperando contra a esperança. Sabe aquela coisa, pastor, eu estou aqui na base da fé, me alimentando da fé, porque, sabe, se não for isso, sabe, tudo que eu tinha, eu perdi, eu não tenho mais nada nas mãos, as pessoas que disseram que iam me ajudar não têm feito nada por mim, estou aqui, me sentindo à deriva, pastor, esperando contra a esperança. Abraão também passou por isso. Olha a semelhança, você está entendendo a semelhança? A igreja está vendo os detalhes. Nós passamos pelas mesmas coisas que aqueles homens e mulheres passaram. Talvez você chegue aqui dizendo, pastor, eu estou como Noé. Porque Noé foi construir uma arca e ninguém acreditava em Noé. Ninguém, vamos aqui dizer no popular, ninguém põe a fé em Noé. Imagina um camarada construindo uma arca. Uma criancinha passa ali, papai, o que é isso? Estão loucos, não ligue. E aquela criancinha cresce, se torna um homem, um adulto, se casa, tem filhos, e aí ele passa com os filhos. E eu era criança, ele estava aí com este sonho de construir esta arca. Talvez Deus trouxe aqui nesta noite um empresário, uma dona de casa, que se sinta da mesma maneira. Que está construindo um projeto, que fala do seu projeto, que está falando daquilo que está fazendo, que tem um sonho, que tem, olha, um potencial, algo que Deus lhe deu, uma visão de Deus, e as pessoas dizem, isso não tem condição de realizar, isso não vai dar certo. Tem um monte de gente torcendo contra, um monte de gente rindo de você. Às vezes tem pessoas que dão tapinha nas costas e ri. Eu fico imaginando quantas visitas Noé não recebeu para gozarem da cara dele. Ô, seu Noé, deixa eu ver. Ô, seu Noé, olha, tá ficando bonito, hein, seu Noé. E Noé ali fazendo o trabalho dele com seriedade. E as pessoas indo lá para zombar dele. Talvez tenha gente zombando de você, meu irmão. Mas no dia que as águas desceram do céu, aleluia, naquele dia, eles viram o poder de Deus. Talvez você esteja hoje com 5 pães e 2 peixes nas mãos. Talvez você chegue aqui dizendo, pastor, eu tenho 5 pães e 2 peixes para pagar o aluguel, para pagar a conta de água, a conta de luz. Eu tenho 5 pães e 2 peixes para pagar o carnê do carro. Eu tenho 5 pães e 2 peixes, pastor, para passar todo mês e um monte de contas para pagar. Nós vimos o que a palavra de Deus nos relata, como uma história semelhante a essa. Que sobrou, Deus fez a abundância descer, Deus fez a provisão chegar. Talvez a sua situação seja diferente, seja uma situação de enfermidade em que os médicos disseram, olha, não tem esperança, você vai ter que tomar esse remédio a vida inteira, isso não tem cura, isso é um mal incurável, você vai ter que se contentar com isso, vai ter que se privar de um monte de coisas. Não tem jeito. Nós encontramos também na palavra de Deus um homem chamado Lázaro. Não tinha jeito, estava morto. E o que Jesus fez? Jesus o ressuscitou. Quando Deus vê uma situação como essa, na verdade o que Deus vê é uma oportunidade para milagre, se você crer. Por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou dizendo tudo isso para a igreja? Porque talvez, meu irmão, minha irmã, você não se chame Davi, Abraão, José, Josafá, Noé. Não importa qual o seu nome. O que importa é que o mesmo Deus que fez na vida deles é o Deus que está na tua vida. É o mesmo Deus. E os milagres que estes homens viveram, nós também viveremos se nós crermos. Diz a palavra de Deus, se creres, verás a glória de Deus. As pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida. Você vai ser um novo herói da fé. A tua fama vai correr pelo seu bairro. As pessoas vão saber o que Deus fez na sua vida. As pessoas que olhavam para você e riam vão dizer, não é que Deus fez. As pessoas vão vir de longe, o seu testemunho vai correr quilômetros e quilômetros. Muitas pessoas serão encorajadas a crer por causa do teu testemunho.
Enquanto os bispos estiverem aqui lendo os teus testemunhos, milhares de pessoas à volta do mundo vão estar assistindo e dizendo: se Deus fez na vida deles, também fará na minha. Agora, amado, é nossa hora. A hora de Abraão passou, a hora de José passou, a hora de Davi passou. Agora, o momento é teu. Diga: agora o momento é meu. Agora o momento é teu, meu irmão. O momento de Davi já foi. Louvado seja Deus por esses exemplos que estão aqui. O tempo de Abraão, aquilo que Abraão viveu, passou. Agora é com você, é com você, é com você, é com você, é com você. Agora é com você, é com você e é com você que Deus quer fazer esses milagres. Agora Deus quer usar a tua vida para que o mundo veja o que Ele é capaz de fazer. Eu queria encerrar a mensagem desta noite te dizendo: você tem um potencial enorme nas mãos chamado fé. Use e veja as grandezas de Deus se tornarem reais na sua vida. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor esta noite. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos usar a nossa fé? Quem está disposto a usar a fé? Queria que você ficasse de pé e nós vamos usar a nossa fé. Nós vamos agora exercitar. Comece a pensar: se Deus fez na vida de Abraão, Deus fará na minha. Se Deus fez na vida de José, Deus fará na minha. Mas pastor, aqui o meu caso, o seu caso é um caso em que Deus vê uma oportunidade para operar um milagre. Pastor, eu estou falido. Meu irmão, você veio ao lugar certo. Porque aqui é o lugar onde Deus transforma falência em abundância. Pastor, eu estou aqui caído, eu estou aqui nesta noite arrebentado. Eu não tenho nem forças, pastor. Eu quero lhe dizer que você veio ao lugar certo, porque você é uma pessoa em potencial para ver Deus fazer um milagre na sua vida. Amém? Vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pelas pessoas que nesta noite foram trazidas até aqui. Eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui que há muito tempo já perderam as esperanças. Eu sei que nesta noite estas portas se abriram. E ao abrir destas portas, nós recebemos pessoas que não têm tido nem forças para acreditar em tudo aquilo que nós temos pregado. Eu sei que nesses 4 dias, pessoas assistiram pela internet, pessoas levaram CDs para casa, pessoas estiveram aqui ouvindo a tua voz, mas quando saíram daqui, tinham consigo na sua mente, nos seus pensamentos: isso não dá, isto é muito bom, é maravilhoso, mas isso não é para mim. Oh Deus, eu sei que nesta noite o Senhor trouxe aqui pessoas com potencial de ver milagres. Eu sei que nesta noite muitos serão curados da paralisia mental, muitos serão curados, Senhor Jesus, da falência emocional, muitos serão restaurados. Senhor, o único quesito necessário para vermos milagres se chama fé. E nós temos este dom. E a palavra desta noite veio para atacar fogo nesta pólvora chamada fé. A palavra desta noite veio para nos fazer recordar com simplicidade daquilo que o Senhor fizeste na vida destes homens, desses heróis da fé. Mas tudo que eles viveram já passou. O que fica para nós são os bons exemplos que nos encorajam, que motivam a nossa fé. Agora é a nossa hora, Senhor. E eu quero orar, pedindo que ninguém saia daqui nesta noite sem usar a fé. Que ninguém saia daqui nesta noite cabisbaixo, pensando que isso é difícil demais, que é impossível, que isso não é para mim. Quem sou eu? Coitadinho de mim, eu não estudei, eu não tenho dinheiro. Meu irmão, com 5 pães e 2 peixes, Deus mudará a tua vida. Com 5 pães e 2 peixes, Deus vai fazer você limpar o teu nome, quitar as tuas dívidas, ter a tua sorte mudada.
neste encontro com Jesus nesta noite, Lázaro vai tornar a viver. Nesta noite as muralhas de Jericó na tua vida vão cair. Nesta noite os leões não vão te tocar. Nesta noite, de escravo, você se tornará príncipe. Receba, receba, receba. Deixe a tua fé produzir milagres. A única coisa que Deus te diz é creia, acredite. Acredite, acredite. Hoje você pode sair daqui para uma nova vida. Você pode sair daqui nesta noite para dizer: eu serei uma nova pessoa. As minhas atitudes serão diferentes. Coloca fé. Quando você chegar na tua casinha hoje, meu irmão, naquele quarto e cozinha, quando você entrar naquela casa de aluguel, quando você entrar no teu carro, quando você olhar para as tuas contas, comece a dizer: eu espero um milagre aqui. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Creia no que Deus fará. Receba na tua vida o que Deus quer fazer por você. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Senhor, eu declaro um novo nível de vida a partir de hoje para todos nós, porque nós sairemos daqui para viver por fé e pela fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Glórias, glórias, glórias ao Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Diga: agora é a minha vez. Fala aí para o seu irmão, fala: agora é a nossa vez. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Aliás, Pastor Maurício. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Levante suas mãos em direção ao altar. Que o amor do nosso Deus, a sua soberania, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, que a unção do Espírito Santo de Deus se manifestem plena e constantemente na vida de cada um que está aqui nessa noite e que crê na palavra do Senhor para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que assim seja em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus. Vire para quem está do seu lado e diga assim: eu vejo uma oportunidade para Deus agir. Amém? Aleluia. Podemos ver que o braço do Senhor luta por nós, mesmo em grandes provações. Ao teu povo nunca falta um louvor. Pela fé nós podemos ver que o braço do Senhor luta por nós, mesmo em grandes provações. Ao teu povo nunca falta um louvor. Muralhas à frente encontrar, ao chão vão tombar, cadeias e grilhões se quebrarão com o som do meu louvor. Pela fé nós podemos ver que o braço do Senhor luta por nós, mesmo em grandes provações. Ao teu povo nunca falta o louvor. Pela fé nós podemos ver que o braço do Senhor luta por nós, mesmo em grandes provações. Ao teu povo nunca falta um louvor. Muralhas na frente encontrar, ao chão vão tombar, cadeias e grilhões se quebrarão com o som do meu louvor.
luta por nós, mesmo em grandes provações, ao teu povo nunca falta o louvor. Pela fé nós podemos ver que no braço do Senhor luta por nós, mesmo em grandes provações, ao teu povo nunca falta o louvor. Muralhas na frente encontrar, ao chão vão tombar, cadeias e grilhões se quebrarão com o som do meu louvor. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. Mortais em ferro cairão, acusações encairão, muralhas à frente encontrar, ao chão vão tombar, cadeias e grilhões se quebrarão com o som do meu louvor. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. Em Deus, em Aleluia, aleluia, aleluia. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, amém? Tenha um excelente final de semana, até domingo, aqui na casa do Senhor. Sábado, né? Primeiramente no sábado temos os sinicários, domingo no nosso culto, para louvarmos e adorarmos a Deus, com a volta dos nossos bispos, amém? Mais uma vez, despeça de quem está ao seu lado, dizendo assim, uma ótima oportunidade para um milagre de Deus na sua vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Ótimo.